Então vamos lá. Vamos dar início à série dos vídeos sobre ventilação mecânica invasiva. E aí o tópico de hoje eu queria falar sobre dois componentes que influenciam bastante na mecânica e consequentemente na equação do movimento. Então antes de falar da equação do movimento, eu queria primeiro falar um pouco sobre a complacência dos pulmões e a resistência das vias aéreas, tá? Então, primeiro, vamos falar sobre a complacência pulmonar. O que é que vem a ser a complacência pulmonar? Basicamente, a complacência do pulmão, ela é a capacidade de expansão pulmonar a uma dada pressão, tá? Então é o quão o teu pulmão expande e gera um volume de ar a uma determinada pressão. Capacidade de expansão pulmonar a uma determinada pressão. Então vamos tentar entender o seguinte. Imaginemos que aqui nós temos uma via aérea, que é uma via por onde o ar vai passar, e ao final nós temos o alvéolo pulmonar, tá? Na inspiração, o ar vai entrar com o objetivo de gerar, ele vai entrar através de um fluxo, tá? É dado uma pressão para que ele entre, com o objetivo de gerar um volume que seja suficiente para oxigenar o sangue. E esse volume ele é proporcional às nossas medidas antropométricas, tá? Então ele é baseado no nosso, que a gente chama de peso ideal, é o peso pela altura. Aqui a complacência e a resistência das vias aéreas a gente vai falar no paciente em ventilação mecânica invasiva, tá? Então aqui é parte da mecânica quando o indivíduo está em ventilação mecânica invasiva, não na respiração espontânea. Quando a gente está respirando em ventilação mecânica invasiva, é gerada uma pressão positiva de ar, então os gases eles geram uma pressão positiva para dentro do alvéolo pulmonar, tá? Então existe uma necessidade do pulmão se expandir para gerar um volume. Existem pulmões que eles conseguem ter uma boa expansibilidade e pulmões que têm uma baixa expansibilidade. Um indivíduo saudável, ele tem uma complacência pulmonar que é suficiente para gerar um volume que oxigene o sangue, né, ali na relação entre a ventilação de ar e a perfusão de sangue, tá? Porém, algumas patologias elas podem reduzir essa complacência pulmonar, ou até mesmo em casos de enfisema pulmonar, elas podem aumentar a complacência e reduzir a elastância, que é a força de retração. É uma força que o alvéolo tem para voltar no seu estado original. Então, quando a gente gera um volume de ar, através de uma pressão, é dado uma pressão, esse alvéolo aqui, ele tende a se expandir, tá? Então, imagine que eu dei aqui 10 centímetros de água de pressão positiva, expandi o meu alvéolo. E aí eu pego o alvéolo de uma outra pessoa e dou os mesmos 10 centímetros de água e faço essa expansão aqui. Ou seja, esse indivíduo aqui, vou botar aqui o número 1, ele tem uma complacência melhor do que o indivíduo número 2. Tá? Então eu dei a mesma pressão nos dois pulmões, sendo que um expandiu mais do que o outro. Isso indica que ele é mais elástico, ele tem uma melhor capacidade de expansibilidade. Tá? Na ventilação mecânica, a gente consegue calcular quanto o indivíduo tem de complacência pulmonar, que a gente chama de complacência estática, e com isso a gente tem uma noção se essa complacência ela está dentro da normalidade ou não, tá? Dentro do esperado ou não. Então, vamos entender uma coisa. A gente vai falar sobre
o indivíduo que deveria estar no normal, tá? Os valores que a gente consideraria normal. Então você tem aqui uma complacência estática com os valores normais, igual a, é considerado na literatura entre 50 a 80 ml de ar para cada centímetro de água que é gerado nesse pulmão. Então, a cada centímetro de água que a gente gera no pulmão, é esperado que desloque entre 50 e 80 ml de ar, tipo aqui, né? Aqui eu dei um exemplo que 10 centímetros de água expandiu esse pulmão. Ele gera um volume de ar, que a gente mede em ml, porque é o que o respirador registra. Então vamos supor que 10, ele gerou aqui 10 ml de ar com 10 centímetros de água, ou seja, ele tem 1 ml para cada centímetro d'água, tá? Estaria com valor baixo. Então, esse é o valor normal da complacência, tá? Como a gente calcula a complacência pulmonar? A complacência pulmonar, ela vai depender de algumas variáveis ao qual o respirador vai nos dar, tá? Então, a gente tem os respiradores, eles conseguem nos fornecer volume corrente, eles nos fornecem a PIP, e eles também, com o respirador, a gente consegue avaliar a pressão de platô, tá? A pressão de platô, ela vai ser igual, né? Ela é a mesma coisa que a pressão de pausa. Nessa aula inicial, eu vou falar dos conceitos e dos valores, tá? E eu vou fazer um outro vídeo com o simulador, fazendo cálculo, né? Como é que a gente calcula, como é que a gente pega esses dados lá no respirador, tá? Então vamos imaginar, botar aqui valores aleatórios, né? Botar um cenário onde a gente tem um paciente que está com volume corrente de 400 ml. Esse volume corrente ele precisa ser inspiratório, é o volume que entra. Ele está com a PIP de 7 centímetros d'água. A PIP a gente programa no respirador, é a gente quem vai lá no botãozinho e oferta. E vamos supor que ele esteja com a pressão de pausa, a pressão de platô de 16 centímetros de água, tá? Qual a complacência desse pulmão? Então, como é que a gente calcula isso aqui? Então, vamos lá. Vamos botar aqui na fórmula, né? Qual é a fórmula da complacência? Eu já coloquei aqui, não. Então, a fórmula da complacência pulmonar, ela vai ser igual a complacência, que a gente chama de estática, tá? Que é a complacência do pulmão e não da caixa torácica. Ela é igual ao volume corrente, tá? O volume corrente ele pode estar assim, ou ele pode estar VT, que é em inglês T é tidal, que significa corrente, né? Correndo. O volume corrente dado em ml, tá? Os respiradores eles dão o volume em ml dividido pela pressão de pausa ou a pressão de platô menos a PIP, que é a driving pressure, tá? Então, quanto o nosso paciente tem aqui de volume corrente? Ele tem 400 ml, dividido pela pressão de platô, que é 16, menos 7 da PIP, tá? Então, a gente teria aqui 400 dividido por 9. Quanto daria isso aqui, né? 400 dividido por 9. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu pego calculadora para não correr risco de errar. Passar vergonha ao vivo. Cadê a calculadora?
400 ml dividido por 9 dá 44,4. Se fosse por 10 era mais fácil. Então ele tem 44,4 de complacência pulmonar. Entre 50 e 80 é o valor que a gente considera ideal, tá? Aqui ele está um pouco abaixo, né? Ele está praticamente 5 pontos abaixo e já dá para ver porque ele está fazendo uma pressão de platô relativamente alta, tá? Então aqui ele está fazendo um volume razoável, tá? Para uma pressão um pouco alta, né? A gente está dando muita pressão e ele não está fazendo tanto volume. Era esperado que ele fizesse um volume melhor. É óbvio que esses valores, eles são valores de referência, mas não é uma coisa absoluta. Você pode ter uma pessoa um pouco mais idosa, ou um indivíduo que tem um pulmão um pouco mais rígido, que veio de uma pneumonia, de uma SARA, de alguma doença que cause restrição, e daí é esperado que esse pulmão realmente esteja com a complacência um pouco reduzida. Mas para um indivíduo saudável, né, o esperado é que ele atingisse pelo menos 50 ml para cada centímetro de água, tá? Então eu vou fazer duas partes, a primeira da complacência e a segunda da resistência das vias aéreas, ok? Salvem esses dados, tá? A fórmula aqui, daí é só substituir os valores, né? Lógico que os valores vão mudar de paciente para paciente, de cada respirador, e eu vou mostrar no simulador a forma correta de fazer, porque o indivíduo ele não pode fazer esforço muscular, tem que fazer uma pausa no respirador para pegar a pressão do platô, tá? Então em um outro momento eu vou mostrar como é que pega esses dados, mas por enquanto só essa base teórica da aplicabilidade. Vamos para a parte 2 de resistência.